Manhã desta quarta-feira, temos uma temperatura de 25 graus, permanece em 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus, que está baixando é a umidade relativa do ar. Chamou a atenção porque estava em mais de 100% logo de madrugada. Estava em 126% a umidade relativa do ar e neste momento está em 94%. E segundo a Climatempo, o sol deve aparecer, mas com muitas nuvens durante o dia, intercalando aí com esse período de nublados e chuva a qualquer hora. A previsão é de 90% de chances de 30 milímetros de chuva ainda no decorrer do período. Temperatura máxima para hoje, segundo a Climatempo, é de 32 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula aí nas ruas e avenidas da cidade, parece que está melhorando em alguns pontos. Mais cedo com a chuva, você falava aí da cola, né, Samara, que parece que cria nas avenidas e ruas. De fato, o trânsito complicou, mas eu estou percebendo aqui que a Avenida Brasil, por exemplo, o trânsito melhora no sentido centro da cidade. No sentido oposto, o condutor não enfrenta nenhum tipo de dificuldade. Mas ali na área da Zona Oeste ainda, Coronel Teixeira, trânsito tranquilo, Avenida São Jorge, saindo pela Avenida Jacira Reis, pegando a Teomário Pinto da Costa lá na frente, tem um trecho com algumas retenções até a chegada da Avenida Constantino Neri. Muita atenção, você motorista. Avenida Daci Vargas tem trânsito livre, né? Teve aquela intervenção, né, no dia de ontem, na madrugada de ontem também, aliás, na noite de ontem até a madrugada de hoje, parece que já foi liberada ali a Avenida Daci Vargas, por conta da obra da Prefeitura. Muita atenção, você condutor que circula por ali. Quem está saindo da Zona Norte enfrenta alguns pontos de retenção na Torquato até a chegada da Constantino. A Maripiranga Monteiro também merece atenção redobrada do condutor. Quem vem da Torquato Tapajós e acessa o viaduto de Flores já vai se deparar com essa retenção. O viaduto de Flores passa pelo viaduto Ayrton Senna até a rotatória do Eldorado. É um ponto crítico aí da Maripiranga Monteiro, com um trânsito bastante lento e com retenção. Não há registros de ocorrência, apenas é grande o fluxo de veículos nesta área da cidade. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 20 minutos, Rosiane Carvalho com o noticiário de política. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os ouvintes. Rose, o DEM confirma aí a candidatura do vice-prefeito Marcos Rota. Agora é o pré-candidato aí, né, das eleições municipais para esse ano de 2020. O que você tem de detalhes para a gente? Olha, essa é o pré-candidato, essa palavra me lembrou a declaração do Claudernei para a gente, numa entrevista ao Exclusiva, sobre a pré-candidatura do Marcos Rota, quando ele entrou para o governo Wilson Lima. Está muito abaixo a ligação, Arthur? Não, tá ótima. Então eu perguntei dele se alterava a condição do Marcos Rota, e ele disse, ele continua sendo o que já era, pré-candidato, né? Ele continua sendo, assim, essa é uma matéria que foi publicada no site nacional, Antagonista, né, e anuncia essa pré-candidatura. Eu mandei mensagem aqui para o Claudernei Avelino e ele não respondeu, né, mas, assim, o que aconteceu é que o Marcos Rota fez uma viagem, né, foi conhecer lá a gestão do ACM Neto, e isso gerou essa notinha aí no site Antagonista, que é um site de política importante, nacional. Sim. Mas, assim, na regra do jogo, a meu ver, ainda não consigo perceber que há uma alteração significativa, né, pró-candidatura de Marcos Rota, né? Aqui, as movimentações aqui não me deixam ainda isso bem claro, né? Quem sabe a gente não consegue uma palavra aí do Claudernei Avelino que possa sinalizar um ambiente alterado, né, para ele. Porque pré-candidato, todos que têm uma filiação podem ser, né, até esse momento. Mas há, no contexto, articulações, né, grupos que estão no jogo que ainda não se articularam, ainda não firmaram as suas alianças, né, ainda não definiram ainda as suas estratégias. E nesse contexto o DEM aparece, né, nessa órbita
tanto do governo, na busca do apoio do governo do Estado, porque também faz parte do governo do Wilson Lima, e na órbita também de uma importante liderança, a gente vem falando, que deve exercer um papel de influência na organização de candidaturas. Adversários do senador Omar Aziz dizem até de mais de uma candidatura, enfim, são críticas que foram feitas em outras eleições também, mas de toda sorte é um jogo muito complexo, né? E a candidatura mesmo só se confirma no momento do registro. Sim. Enquanto isso, elas acabam sendo balões de ensaio. Elas podem subir ou não, a depender de uma série de fatores, entre eles intenção de voto, entre eles articulações políticas, né? E entre eles as alianças que ainda vão ser confirmadas nesse primeiro semestre aí, até abril mais ou menos, né? E na reportagem aqui do antagonista, em um trecho ele diz que essa candidatura demista em Manaus tem apoio aí do deputado federal Marcelo Ramos do PL, né, antigo PR, que dizendo assim que ele ganhou holofotes por ter presidido a comissão especial da reforma da Previdência no ano passado, né? E ele está de olho na sucessão de Rodrigo Maia no ano que vem, diz aí a reportagem. Pode ter algum impacto, será, Rosina, nessa candidatura do Marcos Rota? O antagonista lança especulações a respeito de uma possibilidade de aliança, que é o PR, né? Uhum. Agora, é o seguinte, no contexto nacional, o Marcelo Ramos tem aparecido em algumas matérias nesse sentido, de ser uma possibilidade de um candidato do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, que é do DEM, né? A presidência da Câmara dos Deputados. Ele é um deputado novato, as pessoas acabaram chamando a atenção, mas ele realmente ocupou espaços importantes, se destacou, acabou chamando a atenção dos jornalistas, é procurado para ser ouvido sobre diversos assuntos. Então, ganhou um relevo, né? Nesse sentido, um apoio dele representaria, claro, evidentemente, um apoio também do PR, ele é presidente municipal do PR. Eu consegui falar com o deputado Marcelo Ramos agora pela manhã. Perguntei dele a respeito desse apoio, estava fechado mesmo. O que ele me respondeu foi o seguinte: Arthur, não, tenho amizade e simpatia pelo Rota, mas meu apoio passa pelo meu partido. Eleição ainda não é a minha pauta. Uhum. Eu insisti nas perguntas, né, sobre a questão da presidência da Câmara. Ele voltou a falar da eleição municipal e disse: olha, tenho toda a abertura para dialogar com o Rota, mas ainda não existe nenhuma conversa nesse sentido. Não tem veto, mas também não tem apoio. Simplesmente não tratei de eleição 2020, nem com Rota e nem com ninguém. Não é a minha pauta. Então, essa foi a resposta aí do Marcelo Ramos, que tira aí essa questão de confirmação de que já está um jogo fechado, né, em relação ao Marcos Rota. É o que eu falei para você, ele diz que pode conversar, mas que não está fechado. Ninguém vai fechar acordo uma hora, a essa altura do campeonato. Agora, é claro, eu lembro muitas vezes o Henrique Oliveira, quando preparava as suas candidaturas, né, nas disputas majoritárias, ele dizia assim: ninguém inicia candidatura como vice, né? Olha, eu sou candidato a vice de alguém, eu sou candidato a tirar minha candidatura e firmar aliança com outro partido. Para você iniciar um jogo, uma negociação, você tem que pelo menos dizer que é candidato, né? Então, assim, claro que eu não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer com o Marcos Rota, mas nesse momento tudo acaba sendo balão de ensaio, né? Sim. Vamos ver como é que essas alianças vão se formar, se fortalecer dessas grandes forças políticas que o Amazonas tem, né? E que elas devem aí estar conversando, com certeza. Né? E nos próximos meses a gente vai ver bastante, né? Alianças, desalianças, namoro, não namoro. A gente vai continuar trazendo aqui as informações das eleições. Puxada de tapete, tem a máquina aqui do pescoço para baixo, tudo é canela, né? Então a gente vai ver muita coisa ainda. Sim. Agora, Rose, o Tribunal de Contas do Estado não autorizou contratação direta de temporários? Olha, depois do Ministério Público do Estado do Amazonas se manifestar a respeito dessa contratação, das declarações do governo, por nota e do próprio governador numa coletiva,
o Tribunal de Contas também veio a público, né, com uma nota, considero inclusive uma nota mais direta e mais dura, que foi capaz de fazer o Ministério Público do Estado do Amazonas. O Ministério Público disse não ter dado anuência, né, e que defende a Constituição. O TCE foi mais direto, né, em relação a essa nota. Aí, não sei se você tem a nota. Tem a nota aqui. Está dizendo que o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, informa à sociedade que desconhece qualquer autorização que a Corte de Contas tenha emitido ao governo do Amazonas para contratação direta de servidores temporários para a Secretaria de Estado de Saúde. Ainda diz assim num trecho que contraria aí as recentes declarações públicas do governador do estado, Wilson Lima, e informa que não houve consulta prévia ao Tribunal de Contas referente a esse tema. Pois é, eu achei uma nota mais dura, né? Sim. Já começa colocando a personalidade do presidente do Tribunal de Contas, assumindo essa informação. Na sequência, como você destacou, contrariando recentes declarações, né, do governador do estado, que não houve consulta prévia. E no terceiro parágrafo se afirma como fiscal de recursos públicos e em consonância com a Constituição, né? Diz que vai primar sempre pelo concurso público. Então, eu achei uma nota mais direta, mais dura, que foi capaz de fazer o Ministério Público do Estado do Amazonas, mas, de toda sorte, são dois órgãos de controle que vêm a público, né, desfazer, corrigir uma fala anterior e notas do governo do Estado. Então, é complicado, né? Como a gente falava ontem, né? O próprio governo, você sabe muito bem como jornalista como é o desespero nas redações em janeiro, em busca de pautas interessantes, importantes, né, para manter os ouvintes, os leitores, todo mundo bem informado. Então, numa entre-safra de notícias, a gente não está tendo sossego, né? O governo, ele próprio tem produzido, né, suas pautas negativas. Isso é complicado, né? Você vê a repercussão ontem no plano nacional também em relação ao aumento dos salários, né, dos comissionados, que saiu em vários outros veículos e, a meu ver, o governo não tem conseguido responder à altura. Eu acho que a impressão que tenho é que não percebe o quanto é negativo, né, essa repercussão e essa criação de pautas ruins, né, que associam muito ao rosto do governador. Isso tem um peso político, isso tem um peso administrativo também. Rose, após essa nota do Tribunal de Contas, o governo do estado divulgou uma outra nota dizendo o seguinte, que reitera o compromisso de transparência no processo de contratação direta de técnicos de enfermagem. Aí diz no corpo da nota que o governo informa que a solução de contratação direta de técnicos de enfermagem vem sendo construída desde fevereiro do ano passado, quando o vice, Carlos Almeida, à época também secretário estadual de saúde, discutiu o assunto em audiência pública na Assembleia. Em setembro do ano passado, o atual secretário de saúde, Rodrigo Tobias, reafirmou a proposta na ALEAN. O governo reitera, portanto, que ao longo do ano passado, o processo de contratação direta foi exposto aos órgãos de controle que estavam cientes da proposta. Está dizendo que os órgãos de controle estavam cientes. Por fim, o governo ressalta que a contratação direta não é um fim em si mesma, mas faz parte de um processo de transição para reorganizar a saúde pública com a previsão, inclusive, de realização de concurso público. Como a gente já vem tratando essas informações, o governo afirma que por meio dessa alteração da contratação de quem presta serviço para o Estado, né, e era pago por meio das cooperativas, das empresas na área de saúde, não recebiam salário e aí tinha risco de paralisação, que compromete o serviço de atendimento da saúde. Então, ele tenta resolver esse problema fazendo a contratação direta, que poderia ser uma alternativa. Eu acho que até os órgãos de controle se posicionam nesse sentido, né, se fosse paliativa e tendo como objetivo o concurso público. Uhum. Eu acho que no final dessa nota o governo fala que o final, né, a intenção final vai ser concurso público. A questão é do detalhe
dessas possibilidades de contratações diretas, né, que foi criada por lei, enfim, é que o governo fala num período muito grande, né, de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, quer dizer, são 8 anos, né? Isso está gerando um conflito muito grande. As declarações geraram essa saia justa, e como a gente falou, os órgãos de controle tinham consciência da conotação que foi feito um acordo muito grande de respeitar a Constituição, que põe como obrigação o concurso público. Então, acho que as palavras, ao menos, poderiam ser melhor medidas, né? Para explicar, se não é isso, o que é, então, que está sendo feito, né? Rose, obrigado pelas informações. Se tiver qualquer novidade, só avisar aqui a nossa equipe. Na internet, como é que os ouvintes podem lhe encontrar? Rosiene.blog.br, minhas redes sociais, Rosiene Carvalho AM, no Facebook, ou no Instagram, né, e Rosiene Carvalho no Facebook. Eu até fiz uma postagem recente, Arthur, informando aí aos leitores, né, que eu vou diminuir um pouquinho a frequência agora em janeiro de publicações, mas em fevereiro a gente retoma uma frequência maior, né, de publicações. Perfeito. Mas qualquer novidade, eu estou sempre mandando aqui pelo WhatsApp, quem se cadastra no blog pode receber aí, assim que a gente publica as novidades, né? Obrigado, Rose. Bom dia. Bom dia. Agora são 8h33. O conflito entre Estados Unidos e Irã é tema de reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros em Brasília. Detalhes agora com Isabel Mega. O Brasil mantém o posicionamento de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no conflito com o Irã. Esse foi um dos assuntos de um encontro seguido de um almoço entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas nesta terça. O presidente da República não quis falar na saída e deixou o ministro Fernando Azevedo como porta-voz. Azevedo endossou uma nota do Itamaraty que demonstra um alinhamento com Trump e afirma que o Brasil luta contra o flagelo do terrorismo. A nota já foi dada do Itamaraty, a posição é essa, né? O presidente já falou com vocês ontem, na saída, né? Parada. Então foi isso, foi só um almoço entre o ministro da Defesa, o presidente e os comandantes das Forças Armadas. Foi o primeiro almoço deste ano do grupo, que costuma se reunir no Ministério da Defesa e geralmente com a presença de Bolsonaro. Mais cedo, o presidente da República não confirmou quais medidas o país vai adotar após a convocação da encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, pela chancelaria iraniana. O teor dessa conversa não foi divulgado. Segundo o Bolsonaro, ele espera a chegada do ministro Ernesto Araújo, que está de férias, para tomar qualquer decisão. O presidente da República assegurou ainda a continuidade do comércio entre os dois países. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. O Ernesto está fora do Brasil. Chegando aqui eu vou conversar com ele. Eu costumo não conversar de certos assuntos sem antes ouvir o respectivo ministro. Questionado se temia uma retaliação, preciso ter capacidade para se antecipar aos problemas, como no caso dos combustíveis. O governo estuda medidas de compensação para que o país não seja afetado por crises internacionais que afetam o preço do petróleo. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Vamos trazer informações do trânsito. Na Alameda Cosme Ferreira está aparecendo aqui no mapeamento uma ocorrência de trânsito quase que em frente ao estádio Carlos Amit, para quem segue em direção à rotatória do Coroado. Atenção, você motorista que passa por ali, tem uma pequena retenção na faixa de pedestre e em frente ao estádio Carlos Amit, quando tu percebe essa ocorrência de trânsito. A gente não sabe se é algum acidente, se é algum veículo que está em pane mecânica. O fato é que está registrado aqui, muita atenção você que circula nessa região. Um pouco antes, na Altais Mirim, na altura do Tancredo Neves e São José Operário, tem retenção em ambos os sentidos. Atenção você motorista nessa área da cidade. Agora são 8h36, mesmo com matrículas online, pais reclamam que precisam madrugar nas filas para conseguir atendimento. Os detalhes agora com Tawane Costa.
O período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino será de 17 a 20 de janeiro. O procedimento poderá ser realizado via internet ou presencialmente das 8 horas às 5 da tarde em todas as escolas do município de Manaus e do estado. Mas o que não faltam são reclamações do atendimento ao serviço. É o que relata o ouvinte da Band News Difusora, Rodrigo Araújo. Você faz o acesso pela internet e você tem que ir na escola confirmar a matrícula. O processo deveria ser todo feito para quem tem acesso à internet, acessar pela internet, fazer todo o processo, e as pessoas esperam horas e horas e horas nas filas. No ano passado, eu passei mais de 6 horas em uma fila para conseguir matricular o meu filho na rede pública. Ele aproveita para fazer um questionamento. Muitos pais não têm condições de arcar com o material escolar dos filhos. E já que o Estado e o município fazem a doação desses materiais, entregar em tempo hábil, entregar no primeiro dia de aula. Tem escolas, em algumas creches no município, que parece escola particular, porque tudo é cobrado, que pede material como se fosse material de escola particular. Novos alunos com deficiência poderão realizar a reserva de vaga antecipadamente. A gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação, Darlene Liberato, explica que é preciso apresentar laudo médico, além das demais documentações. Do dia 10 ao dia 3, ele tem tem esses dias para fazer uma matrícula só para eles. As vagas deles são separadas, isso sim, porque tem uma série de regras. Aí ele precisa ter um atestado que ele é deficiente. Uma novidade deste ano é que o site de matrículas passou a aceitar a reserva de vagas de alunos estrangeiros devido à crescente demanda social. Anteriormente, só era possível solicitar a vaga destes estudantes presencialmente. Agora, todos que tiverem o CPF conseguirão realizar o procedimento via internet. Sobre o questionamento da entrega do material didático, a CEMED diz que a distribuição só é feita quando o balanço parcial dos alunos é contabilizado. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Oito horas 40 minutos, 8h40 na capital amazonense, faltando 20 minutinhos para as 9 horas da manhã, e a gente segue aqui te mantendo muito bem informado com o Band News Manaus desta quarta-feira. Mais de 73 bilhões de reais foram alcançados pelo faturamento do Polo Industrial de Manaus entre os meses de janeiro a setembro de 2019. O número representa crescimento de 8,10% na comparação com o mesmo período do ano passado, ou melhor, do ano de 2018. Entre os principais produtos com incremento na produção, o destaque vai para aparelhos condicionadores de ar do tipo split, com 2 milhões de unidades produzidas, aparelhos de babear e câmera fotográfica digital também estão na lista aí do ranking do faturamento do Polo Industrial de Manaus.
Agora a gente fala sobre os casos de assédio no trabalho. Os detalhes com Yasmin Salomão. Manaus registra 45 casos de assédio sexual em ambientes de trabalho, de janeiro até novembro do ano passado. Os dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que o assédio pode acontecer por contato físico, verbalmente e até por escrito. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, os principais autores estão entre chefes e colegas de trabalho. O crime de assédio sexual, geralmente, ele acontece no ambiente de trabalho e tem que ser o autor, uma pessoa que hierarquicamente maior do que a vítima, né? Ele tem, na verdade, uma chefia, uma gerência sobre aquela vítima. O Rio Acre ultrapassa a cota de alerta em Rio Branco e chega a quase 14 metros. 3 bairros foram atingidos, segundo a Prefeitura da capital acreana. O Parque de Exposição Hilde Viana está sendo preparado para caso seja necessária a remoção de famílias para o local. Equipes do município realizaram a limpeza e organização de uma quadra com 2 galpões, áreas dos banheiros e cozinha. 10 mísseis balísticos atingem 2 bases aéreas dos Estados Unidos no Iraque. Um dos locais atingidos é a base aérea e a outra uma instalação militar. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade pelo ataque, que aconteceu horas depois do funeral do general iraniano Qassem Soleimani. Até agora, o número de vítimas e a extensão dos danos não são divulgados. 8h43. Estudo revela que uma facção criminosa no Amazonas usa as redes sociais para atrair novos adeptos. A prestar atenção bastante nas redes sociais, principalmente Facebook, o Instagram, pais principalmente de olho nas redes sociais dos filhos. Vamos conferir essa reportagem de Alex Ferreira. O estudo Impacto das Mídias Sociais no Fortalecimento do Crime Organizado, divulgado nesta semana, faz parte do livro Investigação Científica nas Ciências Sociais Aplicadas 2, que reúne artigos que tratam dos problemas do Brasil em diversas áreas, entre elas segurança pública, educação e turismo. No estudo, assinado pelos oficiais da Polícia Militar do Amazonas, Major 7, Capitão Maxwell e Capitã Lilian, o Facebook é utilizado por uma facção criminosa atuante na região norte do país para divulgar crimes e recrutar pessoas. O capitão Maxwell explica que as publicações na rede social são fazendo apologia ao crime e à facção. Como homicídio, tráfico de drogas, uso de entorpecentes são os mais comuns ali. Então, observando isso, nós começamos a fazer o monitoramento daquelas postagens deles para verificar qual era a principal motivação deles, né? E o que nós conseguimos observar, através da análise do discurso deles, é que eles fazem isso para atrair membros ali e, consequentemente, para divulgar ali o nome da família do Norte, né? Conforme o estudo, as postagens incluem fotos, mensagens e vídeos sobre os referidos crimes. No grupo chamado Compensão, mais de 30 mil membros se dizem associados à organização criminosa. O oficial fala que a maioria do público é de jovens e adolescentes a partir dos 14 anos. O Facebook, ele tem uma política ali de permitir pessoas acima de 18 anos, né? Apenas maiores de idade. Porém, quando a pessoa faz o cadastro, ela omite alguma informação e diz que ela é maior de idade. Mas a faixa etária é essa, entre 14, né, e 26 a 28 anos ali, a maior parte. A zona que mais tem essa quantidade de pessoas são as zonas de norte e leste de Manaus. Conforme os oficiais, o Facebook é um espaço que constrói relações pessoais e concluem que é responsabilidade do Estado conter as práticas criminais e que as secretarias precisam atuar em conjunto para investigar e reprimir os discursos de ódio ou apologia ao crime. Situação complicada, né? Imagina você tendo seu filho que acessa aí o Facebook todos os dias. Será que você sabe o que o seu filho, alguém que está sob sua responsabilidade, está acessando na internet? Porque o que mais a gente vê são publicações dessa natureza, né? Trazendo aí algum teor de violência, alguma coisa nesse sentido, com que faz com que desperte aí a curiosidade, muitas das vezes, dos jovens clicarem, né, nesses links, nessas publicações, compartilharem. E aí é o que foi baseado, inclusive, esse estudo que revelou que uma facção criminosa do Amazonas usa redes sociais para atrair novos adeptos. Quantas vezes eu já não cheguei em alguma rua e vi ali pichado no muro
o nome de uma facção ou de uma outra, né? E às vezes um risco em cima de uma facção e coloca o nome daquela que é rival ao lado. E isso aí é uma situação bem complicada. Aliás, os pais têm que ficar muito atento a isso. Muito atento mesmo aos que os jovens estão acessando na internet para não serem aí soldados do crime no futuro, né? Porque o mais a gente vê nas ruas, jovens sendo presos, o número de violência tem aumentado cada vez mais. Temos aqui a participação do nosso ouvinte, final de telefone 2226, aliás, é mais um ouvinte reclamando das obras que não foram concluídas ainda nas rotatórias do Armando Mendes e da Suframa. Bom dia, Samara. Samara, queria pedir aí um favor aqui para o trânsito, aqui na bola da Suframa. O pessoal começa a obra e não termina. Bom dia, R$30 aí, pessoal. Eles começaram o trabalho lá na bola do Armando Mendes, depois da bola da Suframa. A bola do Armando Mendes já está pronta e a bola da Suframa não. Por que eles fazem assim? Tem que bater forte aí em cima desse pessoal, sinceramente. Fica atrapalhando a gente, não conclui o serviço, fica perigoso ali, causa acidente, entendeu? Por gentileza, ajuda a gente aí. Bem, a gente está fazendo a nossa parte aqui, cobrando resposta da Prefeitura de Manaus, no caso da Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Passei também pela rotatória da Suframa, tomei um susto quando disseram, foi concluída. Foi concluída em aspas, né? Ainda não terminaram, não fizeram um acabamento na rotatória, principalmente da Suframa. Sobre este assunto, a gente recebeu aqui reclamação de outros ouvintes da Band News Difusora FM dessas obras das rotatórias da Suframa e do Armando Mendes. As reclamações se referem aos trabalhos inacabados, degraus de uma pista para outra e bueiros abertos nas calçadas, como afirma o estudante de Relações Internacionais, o Rafael Pinheiro, que trafega por essa região constantemente. Ele diz que a área oferece risco aos condutores. Ressaltando aqui a estrutura, né, do pós-obra feito pela Prefeitura de Manaus, em que a gente ainda encontra detrito no canteiro central, né, das rotatórias, e também a gente encontra bueiros a céu aberto com risco de acidente para pedestres e motoristas. Ele diz ainda que os motoristas continuam sendo prejudicados devido às obras mal feitas. Após essa obra imensa e que causou muito transtorno aos moradores da cidade de Manaus, ainda temos que enfrentar esse problema de acabamento, né? E aí isso tem que ser feito, tem que ser melhorado, e é isso aí que nós esperamos. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que as obras no local ainda não foram finalizadas. E é o que a gente constatou. O problema é que está demorando a fazer o acabamento. As equipes estão trabalhando, segundo a Seminf, na área, e a obra será entregue dentro de todas as normas de contrato. A Secretaria não informou a data de término dessas obras, quando que eles vão voltar para o local para fazer o acabamento dessa situação, principalmente na rotatória da Suframa. Agora são 8h50. Unidades de saúde do Amazonas voltam a ficar sem doses da vacina pentavalente. A reportagem é de Cindy Lopes. A vacina pentavalente, que protege bebês contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite bacteriana, está em falta nas unidades de saúde do estado. O medicamento faz parte do calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e deve ser aplicado em crianças aos 2, 4 e 6 meses, com reforço após 1 ano de idade. A vacina deve ser oferecida de graça nos postos, mas o empresário Rodrigo Máximo não encontrou e precisou pagar pela dose. Minha esposa levou minha filha lá no posto de saúde, só que não tinha. Rodou em vários, pela Zona Sul não tinha, inclusive foi até nas maternidades e nada. E como essas coisas ninguém brinca, né? Ela foi na clínica particular, valor de R$380, né? A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, Isabel Nascimento, diz que as crianças podem tomar a vacina posteriormente. E aquelas crianças que estão com o calendário atrasado, elas podem tomar posteriormente, não vai haver nenhum problema. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, Censa,
imprensa informou que o último lote enviado pelo Ministério da Saúde foi de apenas 3 mil doses. O estoque acabou e o Ministério informou que ainda não tinha previsão para o repasse aos municípios e estados. Até a próxima segunda-feira, as salas de vacina começarão a substituir temporariamente a pentavalente pela vacina DTP contra difteria, tétano e coqueluche. A previsão de normalização da distribuição da pentavalente está prevista para março deste ano, segundo a Censa. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, disse em nota que o abastecimento da pentavalente na rede de saúde está sendo regularizado pelo Ministério da Saúde. Em dezembro foram recebidas 40 mil doses, sendo 20 mil distribuídas para Manaus e 20 mil para os demais municípios do estado. O fornecimento havia sido paralisado para todo o Brasil em julho devido à baixa qualidade do produto, reprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e na análise da Anvisa. Conforme o Ministério da Saúde, haverá ações para a recuperação dos não vacinados no período de falta de estoque. São 8h52. Nosso ouvinte aqui colaborando, tem gente ainda mandando informações sobre essa situação, sobre uma situação que aconteceu na Max Teixeira no início da manhã desta quarta-feira, uma tentativa de assalto a um ônibus do transporte coletivo, onde um policial militar que estava nesse ônibus reagiu a esse assalto e acabou sendo baleado por um dos bandidos que fugiram, entraram mata dentro e acabaram fugindo dessa situação. O policial foi socorrido por equipes do SAMU e foi conduzido a uma unidade de saúde da capital. As informações que temos de colegas desse policial é que ele passa bem, está sendo medicado, está sendo tratado em uma unidade de saúde. A gente agradece aí ao nosso ouvinte, final de telefone 6854, relatando também essa situação aqui pra gente. Não está fácil mesmo com a ação Tentáculos, desencadeada ontem pela Polícia Militar do Amazonas, mas por conta da situação dos homicídios que ocorreram na cidade de Manaus desde o dia 1º, desde que começou esse ano de 2020, essa situação, são contabilizados 35 mortes na capital amazonense. Estava uma matança, assim. Foi encontrada a mulher dentro de uma caixa d'água. Foi encontrada mortos dentro de carro. Foi encontrada a mulher morta também dentro de um carro, lá no estacionamento do 28 de agosto. Enfim, é tiroteio e morte para tudo quanto é lado. Aí a polícia ontem se atentou para a situação, dando uma resposta à sociedade para manter a segurança na capital amazonense. Mas, infelizmente, ontem à noite ainda tivemos fatos aí que ocorreram em um condomínio fechado, na entrada do Viver Melhor, na Torquato Tapajós, onde bandidos estavam atirando em frente a esse condomínio. Um tiro atingiu uma criança, atingiu um homem que estava dentro de um carro, que foram parados no hospital, passam bem. E tudo isso por causa de uma mulher que estava dentro de um veículo na porta desse condomínio. Segundo as primeiras informações, dão conta que ela seria viúva de um traficante que foi morto já aqui na capital amazonense. E ela comanda o tráfico de drogas em um dos bairros ou invasões na zona norte da capital. E ontem mesmo um ônibus foi metralhado, um ônibus da linha 353. O motorista percebeu a situação na Torquato Tapajós e não parou para 3 indivíduos que estavam na parada. E acabou sendo atingido aí com esse tiro disparos, né? Que pegou de raspão nesse motorista. Sim. E mesmo ferido, ele foi ao 6º Distrito Integrado de Polícia fazer o boletim de ocorrência e logo em seguida ele recebeu atendimento médico. Mas a polícia, segundo o Comando Geral da Polícia Militar, está na rua com essa operação Tentáculos, tentando aí tirar de circulação esses bandidos que andam armados, circulam armados pela capital amazonense. Segurança que temos, né, de andar no transporte coletivo, de andar nas ruas da cidade, né? Então a gente tem que, muitas das vezes, até evitar, né, andar no transporte coletivo ou andar no seu carro particular, pagar um pouco mais caro. Tem gente que está pagando um pouco mais caro, que está fazendo, que está juntando os amigos, pedra, né? Exatamente, junto 2, 3 amigos que vão para o mesmo destino e pagam um táxi, um motorista de aplicativo para poder evitar e ir de um meio mais seguro para o seu destino. Ainda sobre casos de polícia, a Polícia Civil do Amazonas vai falar logo mais às 9h30 da manhã, na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, da prisão do homem que matou e enterrou a própria companheira no quintal da casa onde moravam, no bairro Monte das Oliveiras.
O delegado Paulo Martins, que é delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, vai falar sobre o cumprimento de mandado de prisão preventiva em nome de Anderson Guimarães de Souza, de 33 anos, pelo homicídio da companheira dele, a vendedora ambulante Maria Yolanda Humberto Avelino. A vítima tinha 43 anos. O corpo da mulher foi encontrado na tarde do dia 17 de dezembro do ano passado, em avançado estado de decomposição, enterrado no quintal da residência do casal, localizado no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital amazonense. O doutor Paulo Martins vai dar os detalhes aí sobre esse cumprimento de mandado de prisão, porque ele cometeu o crime, enterrou o corpo e fugiu com as crianças e estava foragido desde então. E ontem, no final da tarde, início da noite, a equipe aí da especializada em homicídios e sequestros conseguiu localizar e prender o suspeito. A Polícia Civil vai falar também, Samara, sobre a prisão no bairro Colônia Terra Nova de um motorista de aplicativo do transporte privado por roubo e tentativa de estupro de uma passageira. Essa situação aconteceu na zona norte da cidade. Daqui a pouco vai ter mais detalhes sobre essa prisão, né, por tentar abusar sexualmente, roubar uma jovem de 21 anos. A prisão do infrator aconteceu no início da tarde de ontem, por volta do meio-dia. Ele estava em casa, lá no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. A gente vê, né, que nem num transporte de aplicativo a gente está seguro. Agora há pouco a gente falava, né, pois que tentava o motorista de aplicativo ou um táxi. Aí de uma situação do transporte coletivo para entrar no transporte de aplicativo e ser abordado por um tarado desse, mas ainda bem que ele foi preso e ainda hoje tem detalhes sobre este caso. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, que dívida não é lá coisa muito desejável, todo mundo sabe. Agora, quais os principais males financeiros que uma dívida apresenta? Dívida, Felipe Bueno. Você sabe que eu não vou com a cara dessa palavra, dívida, né? Eu digo o seguinte, olha, toda dívida ela vai empobrecer você porque ela vai cobrar juros e ela vai matar o desconto à vista. Peraí, que isso é importante para sua prosperidade, eu não quero que você caia nas dívidas à toa. Deixa eu repetir isso aqui para você, por favor, me ouça. Toda dívida vai empobrecer você, porque em primeiro lugar ela vai cobrar juros. Maiores ou menores ela sempre vai cobrar. Em segundo lugar, ela vai matar o desconto à vista. Porque, Felipe Bueno, a gente sabe, uma coisa é você entrar na loja com a bagaça, com a grana no bolso. Show me the money, entendeu? Você sabe que você está com poder de compra na mão. E aí você não é besta nem nada. Você sabe que você deu um duro danado para juntar essa grana. E aí você vai negociar, e vai negociar, e vai apertar o vendedor e tal. Se naquela loja não funcionar, você vai para uma outra, e você vai comprar à vista com baita desconto. Talvez uma loja não dê, a outra não dê, mas você vai encontrar uma que vai dar, que tá querendo comprar, vender para você à vista, e você vai comprar com baita desconto. Então aí você já tem uma enorme vantagem financeira. Quando você vai pelo caminho da dívida, não tem isso. Na dívida, normalmente, você vai pagar o preço de tabela, o preço trivial, o preço que qualquer pato paga é o preço que você vai pagar também. E pior, você vai pagar os juros que estão embutidos ali, tá? Ou às vezes explícitos, ou às vezes embutidos e tal. Ninguém aluga dinheiro para você à toa. Ninguém pega o dinheiro que tem, o dinheiro pronto que já fez e aluga para você à toa, você que não aprontou o dinheiro, que não fez dinheiro e que tá com gana de comprar, tá com gana de consumir, não tem a grana pronta para isso. Então, se alugar, vai cobrar dinheiro de você. E às vezes a taxa no mês ela é pequena, mas quando ela é composta pelo princípio dos juros compostos, né? Que é assim que os juros caminham sempre, ao longo do tempo, você vai ver que no cômputo geral você pagou uma bolada lá grande na dívida. Perdeu por não ter o desconto e perdeu por pagar juros na dívida. Portanto, se puder, sempre que puder, evite uma dívida, tá bom? Você, pelo menos você quer prosperidade radical para sua vida financeira, cuja fórmula você sabe que nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos lá, vamos dar virada na vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Dos rumos do país à qualidade de vida onde você mora. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio
Band News FM 93.7. Agora, a gente vai falar do Brasil, do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Manaus. Agora 9h02 na capital amazonense, manhã de 24 graus, com sensação térmica também de 24, umidade relativa do ar em 100%, para esse horário 100%. Hoje promete chover ainda mais em 30 milímetros, se é que já não tenha chovido aí esses 30 milímetros agora na manhã e madrugada. Saia de casa preparado, leve sua capa, leve seu guarda-chuva, não seja pego de surpresa. Vamos atualizando o seu noticiário. A Polícia Militar do Amazonas deflagra a ação Tentáculos da Operação Águia em todas as zonas da capital e interior do estado. A ação tem como objetivo a preservação da ordem pública, do meio ambiente, a redução dos indícios criminais violentos e a apreensão de drogas e armas de fogo ilegais. As abordagens estão sendo feitas em pedestres, veículos de aplicativos, transporte coletivo, táxis, motos, dentre outros. Segundo a PM, a ação não tem data para encerrar. E o nosso ouvinte, a gente tem um ouvinte aqui que mandou um áudio chamando a atenção mesmo da população que evite reagir aos assaltos dentro do coletivo, porque esses bandidos nunca estão sozinhos. Ele lembrou aqui no áudio que ele enviou para a gente que geralmente tem 3 até 4 pessoas dentro do coletivo, um levanta e anuncia o assalto, o outro vai passando com a sacolinha para recolher, né? E o outro fica ali, né? Enquanto 2 ou 1 fica ali só observando se alguém reage. E alguém reagindo pode acontecer, de repente, o que aconteceu hoje pela manhã com esse policial militar que estava dentro do ônibus, reagiu, segundo as primeiras informações, é que a arma do policial não funcionou e, por causa disso, ele foi atingido por um tiro. Então, fica aí o registro. Obrigada aí ao nosso ouvinte, final de telefone 8576. E isso também é uma recomendação da própria Polícia Militar. Não reaja a assalto, porque senão você acaba levando a pior no caso do assaltante, lógico que está armado. Informações agora sobre repasses de verbas para a área da saúde, ao vivo direto da redação, Guilherme Guedes. Os municípios do Amazonas vão receber quase 5 milhões de reais para a ampliação do acesso de pacientes às cirurgias eletivas realizadas no SUS. Os repasses começam a ser feitos neste mês para diminuir as filas em 53 tipos de procedimentos, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia, laqueadura e outros com alta demanda. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é zerar a fila de espera de pacientes que aguardam cirurgia sem caráter de urgência e de média complexidade. Após sair de uma agência dos Correios carregando um pacote com mais de R$100 mil em notas falsas, um homem é preso pela Polícia Federal em Rondônia. O suspeito é investigado por integrar organização criminosa especializada na fabricação e distribuição de notas falsas em todo o território de Rondônia. A prisão ocorreu em Ji-Paraná, região central do estado. Imagina, R$100 mil em notas falsas, após sair de uma agência de Correios. É pouco? É nada,
explicado quem lhe recebeu isso, né? Ele foi buscar dentro da agência dos Correios, ele recebeu de algum canto e já iria, né? Distribuir e aplicar golpes na praça. Explicado isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, se manifesta em uma rede social contra a taxação do uso da energia solar. Maia disse que concorda 100% com o presidente Jair Bolsonaro. Toda a discussão teve início porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estuda cobrar uma taxa sobre o compartilhamento da energia excedente produzida por usuários que contam com a estrutura própria de geração em suas residências, em suas casas. O presidente disse que trabalhará junto para evitar que isso aconteça. Ou seja, o presidente já tinha anunciado na própria rede social Twitter que ele, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que já se manifestou a favor do presidente contra a taxação do uso da energia solar, e o Davi Alcolumbre também vão pedir aí um projeto de lei para que isso não aconteça, para engessar mesmo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi um dos assuntos abordados hoje pela manhã na rede Band News, incansavelmente, porque é um absurdo diante de uma energia elétrica que a gente paga, né? Investir na energia solar, comprando placas, comprando toda a estrutura para colocar em casa, para ter uma energia mais barata e ter a energia, né, para sobreviver. E é um absurdo que a ANEEL quer cobrar essa taxa excedente, principalmente na geração de energia solar nas residências. A gente acompanha esse caso. Pensa Manaus. Saúde. Agora, 9h08. O mês de janeiro é dedicado ao combate à hanseníase, uma doença infecciosa crônica e curável. Para falar sobre este assunto, está conosco ao telefone o chefe do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fundação Alfredo da Mata, o enfermeiro José Iranir Nascimento. Enfermeiro, seja bem-vindo à programação da Band News Difusora FM. Muito bom dia. Bom dia a todos. A gente começa aqui explicando, claro, para os nossos ouvintes o que é, né, a hanseníase, que há muito tempo se fala, já se conheceu por outro nome, né? Vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes como é que identifica essa doença. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né, transmitida pelas vias aéreas superiores, e que é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente daquelas pessoas que têm o problema, têm a doença, não fazem o tratamento e mantêm o contato com a pessoa sadia. Com o passar do tempo, essa pessoa sadia acaba adoecendo também pelo contato com uma pessoa doente que não está em tratamento. Agora, Irani, a doença afeta o corpo todo ou em partes específicas? Não. A doença, olha, a hanseníase é uma doença dermatoneurológica, né? Então ela ataca nervo, né? E ataca também o nervo da pele, mudando a cor da pele e causando as manchas. Então, ela pode aparecer de qualquer tamanho, em qualquer área do corpo da pessoa, né? Pode aparecer também até umas verrugas nas orelhas, a pessoa acha que é uma verruga, acha que é um nódulo, mas isso também pode ser hanseníase. Esses nódulos que aparecem na orelha, a gente chama de hansenomas. Aquilo ali é cheio de bacilo. Às vezes a pessoa aparece com a orelha infiltrada. A orelha infiltrada é a orelha inchada e demasiada. Também é hanseníase, né? Então pode aparecer em qualquer parte do corpo, pode aparecer na costa, no braço, na perna, uma manchinha branca, uma manchinha avermelhada que você não dá nada por ela, e pode ser hanseníase, né? Você, quando passa o dedinho em cima dela e passa o dedinho onde não tem a mancha, você vê que já é uma diferença de sensibilidade. E isso pode ser hanseníase também. Então, a pessoa, ao perceber qualquer tipo de mancha no corpo, já tem que ir imediatamente ao médico e consultar um dermatologista, né? Exatamente. Procurar qualquer centro de saúde da capital, de Manaus, tem pessoas especializadas, treinadas para fazer o diagnóstico e o tratamento também. Mas, às vezes, também existe aquela doença, a hanseníase, a que a gente chama neural. Essa neural, ela ataca só os troncos nervosos, né? Que é o nervo do braço, da perna, nervo nar, radial, cubital, mediano, que são o nervo da perna e do braço.
E às vezes a pessoa não tem mancha nenhuma, mas tem inflamação nesse nervo. E aí, com o passar do tempo, a pessoa começa a adormecer a mão, começa a adormecer o pé. Às vezes, o objeto cai da mão, fica segurando 5, 10 minutos no prato, uma colher já cai da mão, né? Andando com a sandália havaiana, né? Aquela sandália de dedo, começa a caminhar na rua, a sandália cai do pé sem ela perceber. E aí, a pessoa procura a mancha do corpo, não tem nada. Mas isso também pode ser hanseníase, o que a gente chama de neural, a neural pura. E tem um porém também. Às vezes essa pessoa sente dor no joelho, sente dor no cotovelo, no punho, no tornozelo. É hanseníase. Mas às vezes a pessoa não sente dor nenhuma e tem esse mesmo sintoma que eu acabei de falar. Isso é neurite silenciosa, que também é hanseníase, que também tem que ser tratada, independente de mancha. Então a hanseníase pode aparecer de várias formas. Agora, Irani, antes de procurar um médico, infelizmente as pessoas, né, quando tem os sintomas, quando tem aí essa mancha, procuram tratamentos alternativos. Quando vão procurar um médico, já está em estado avançado? Esse é o problema. Às vezes a pessoa não procura logo o médico, procura o vizinho, que cada vizinho é um médico, você sabe disso, né? Todo mundo tem solução para tudo, né? Procura um macumbeiro, né? Aí a pessoa diz, não, isso é macumba que colocaram em você, eu vou te tratar. Às vezes, a gente pega a pessoa já com 3, 4, 5 anos fazendo tratamento errado. Porque o vizinho tomou o que o vizinho tomou. Às vezes o vizinho, ela se confunde muito com alergia, né? Aquelas placas que aparecem no corpo, a pessoa tomou uma medicação, senhor de médica, fica toda cheia de placa. Às vezes comida que tenha corante também, aparece as alergias, que a gente chama, são os procedimentos alérgicos. E a gente diz que é a comida remosa, né? Isso, é a comida remosa, que chama de comida remosa, né? E aí, às vezes, a pessoa tem alergia ao corante, tem alergia a conservante que está no alimento, também desenvolve alergia. E a hanseníase no estado avançado, ela também causa reação e confunde muito. E a pessoa fica tratando com o vizinho, porque tomou o remédio para alergia e dá o remédio para alergia também para a pessoa que está com hanseníase. E não melhora nunca. Quando procura a gente no centro de saúde, já está em estado avançado. Então, procure a gente logo antes. Surgiu qualquer coisa, mancha no corpo, procure o centro de saúde para fazer o exame de pele. O exame de pele tem todas as unidades básicas de saúde da Prefeitura de Manaus, todas, inclusive no interior também do estado, nos 62 municípios. E como é que funciona a questão do tratamento? Procurei uma unidade de saúde, foi identificado que tem hanseníase. Como é que é feito o tratamento? Olha só, nos 5 distritos de Manaus, nas 5 zonas de Manaus, 4 zonas, né? Existe tratamento, né? A medicação é fornecida pela Ofredamata, através do Ministério da Saúde. Você chega na unidade básica de saúde, eles vão lhe examinar, vão descobrir, fazer o diagnóstico, os médicos estão treinados também, vão fazer o diagnóstico e vai ser preenchida a sua ficha, você vai ser cadastrado e vai começar o seu tratamento. A medicação é toda de graça e quando está em estado muito avançado, que o município não consegue controlar por causa das reações, aquela que eu falei ainda agora do braço, da perna, perdendo força, aí sim, encaminha para o Ofredamata, que lá o Ofredamata tem toda a solução para isso. O importante hoje é tratar. E a nossa maior preocupação é que esses pacientes não venham a desenvolver nenhum tipo de mutilação, nenhum tipo de sequela causado pela hanseníase. Que hoje nós temos solução para tudo dentro da hanseníase, né? Do tratamento ao tratamento das reações para evitar as sequelas. Certo, você falou no ponto importante, ainda tem pessoas que perdem os membros por causa da hanseníase? Ainda tem. Aquelas pessoas que não procuram o Ofredamata, que moram no interior distante, não procuram os centros de saúde, não procuram os médicos do PSF, porque os médicos estão todos treinados pelo Ofredamata. Esse é o papel do Ofredamata, treinar, capacitar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Agora mesmo, tivemos no município de Altazes, treinamos toda a equipe do PSF, inclusive fisioterapeuta e médico. Aula prática e aulas teóricas. O pessoal lá está super treinado. Assim a gente faz com o município. E esse ano agora, nós vamos entrar em todos os 62 municípios de Manaus com o projeto APED. É um projeto grandioso, onde a gente vai passar assim, de 2 a 3 até 4 semanas no município, capacitando todas as pessoas e examinando todo mundo, descobrir os casos todos que existem no município. E para esse mês, né, de Janeiro Roxo, né, que é conhecido, quais são as atividades que estão sendo realizadas?
Nós estamos com uma série de atividades nesse mês de janeiro agora. Por exemplo, o Alfredo da Mata está com portas abertas lá para exame de triagem, exame dermatológico, todos os dias, de 6 da manhã às 11 horas. Todo mundo que chega lá está sendo examinado, tá? Exame de pele. Todas as unidades básicas de saúde do município também estão capacitadas para fazer esse tipo de exame. Ontem nós tivemos a abertura do Janeiro Roxo aqui em Manaus, em parceria com a Censa, ali no Shopping Felipe Dal. Foi uma manhã toda de atividade, consulta médica, exame dermatológico, tirar documento, fizemos tudo lá ontem, né? Teste de HIV, AIDS, testes rápidos. Foi uma manhã inteira de atividades, né? Agora, no dia 25, vamos ter uma atividade na Colônia Antônio Aleixo. Vai ser o dia inteirinho na Colônia Antônio Aleixo, né? Atendendo as pessoas lá. E no dia 31, nós vamos ter uma grande passeata também na Colônia Antônio Aleixo. E as unidades básicas de saúde aqui de Manaus, todas têm atividade a semana toda, com passeatas, com palestras, e os 62 municípios também. A Alfredo da Mata dá esse apoio, fornecendo material, às vezes até mandando profissional para fazer palestra no município, né? Então, é um mês inteiro de identificação e de trabalho, o mês de janeiro. E à noite, o Alfredo da Mata muda de cor, né? A iluminação do Alfredo da Mata à noite está roxa. Sim. Agora, Irani, você que trabalha diretamente com pessoas com esse tipo de doença, as pessoas que têm hanseníase ainda sofrem muito preconceito? As pessoas que sofrem preconceito são aquelas pessoas mutiladas, infelizmente, né? Que antigamente não tinha aquele tratamento correto como tem hoje, antigamente a gente só paralisava a doença, não tinha as cirurgias preventivas que hoje tem, porque se a pessoa tem a hanseníase no nervo, né, no tronco do nervo do braço, da perna, como eu falei agora há pouco, que cai os objetos da mão, que cai a sandália, só a medicação não resolve, precisa operar. Precisa descomprimir o nervo. É uma cirurgia simples que leva meia hora, né, que nós chamamos de neurolise, é o nome científico dela, que descomprime esse nervo e a pessoa fica bem. Não corre mais o risco de ficar mutilado. É uma cirurgia preventiva. E que antigamente não tinha. E hoje tem. Estamos treinando, capacitando médicos, cirurgiões do interior. Agora, por exemplo, no mês de novembro passado, nós tivemos com a equipe do Ministério da Saúde, onde foi uma equipe de Manaus e uma equipe de Erunepé, para aprender a fazer essas cirurgias preventivas e cirurgias reabilitadoras também. Aqueles pacientes que têm a mão em garra, que não resolve mais, tem o pé caído, que não levanta mais, tem cirurgia reabilitadora que a gente consegue fazer com que isso volte ao normal novamente. E o paciente acaba ficando sem sequela. Antigamente não tinha nada disso. Hoje o Alfredo da Mata dispõe de uma série de armas para evitar a mutilação na hanseníase. É uma doença transmissível? É uma doença transmissível, que é transmissível pelas vias aéreas superiores, pela respiração, pelo espirro. E a fonte de infecção é o homem, né? Não tem outra. A pessoa fala muito de tatu, comida reimosa, peixe liso, tracajá. Não tem nada disso. A pessoa com hanseníase tem que comer de tudo, pode comer de tudo. Aliás, tem até que se alimentar mesmo, comer bem, porque ela vai tomar remédio. E esse remédio é antibiótico, que o que mata a bactéria é antibiótico. O que ela vai tomar é antibiótico, em dose supervisionada, 1 vez por mês, né, pelos médicos, os enfermeiros e os técnicos, e vai levar uma dose também para tomar em casa todos os dias. Uhum. Isso durante 6 meses ou durante 1 ano, depende da forma com que foi descoberta. A gente conversou aqui no Band News Manaus, no nosso quadro Pensa Manaus Saúde, com o chefe do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fundação Alfredo da Mata, enfermeiro José Irani Nascimento. Muito obrigado pela sua participação. Fica aí o convite para estar conosco em outras oportunidades também. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos. E vamos monitorar nossas crianças, vamos fazer exame de pele. O mês de janeiro está aí para todo mundo. Bom dia a todos. Bom dia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo! Essa semana eu tô falando das novidades nas viagens de praia no Brasil, aproveitando esse clima de verão e as férias escolares. Ontem eu falei dos novos voos diretos de São Paulo para Cabo Frio, que estrearam agora no final de dezembro. Hoje é dia de destacar os novos voos diretos de Fortaleza a Jericoacoara, que começam dia 18 de fevereiro. Há tempo dos ouvintes da Band News FM Fortaleza passarem o carnaval em Jeri de avião. Quem vende as passagens é a Gol, mas a rota é operada pela parceira TwoFlex.
uma pequena companhia aérea que usa aviõezinhos Cessna Grand Caravan de 9 lugares. A viagem vai levar 55 minutos e eu acredito que seja um belo voo panorâmico pelo litoral oeste do Ceará. Vai valer a pena pegar a janelinha. E quanto vai custar a brincadeira? Não vai ser barato. As passagens mais em conta estão saindo R$ 330 por trecho. Em alguns dias, a tarifa chega a R$ 600 por trecho. Vale a pena? Olha, para quem não tem medo de aviãozinho e quer evitar as 4h30 de asfalto entre Fortaleza e Jijoca, que é a porta de entrada para Jericoacoara, vale a pena sim, desde que, evidentemente, a tarifa caiba no seu bolso. Na verdade, essa rota aérea direta concorre com o transporte privativo de Fortaleza a Jeri, que custa pelo menos R$ 600 por trecho. Um casal ou uma dupla que estivesse pensando em ir de transporte privativo para Jeri, R$ 600 o trecho, pode considerar o voo pagando um preço parecido, R$ 660. Além da nova rota entre Fortaleza e Jericoacoara, a Gol também anunciou uma rota direta entre Fortaleza e o aeroporto de Aracati, que fica a 18 quilômetros de Canoa Quebrada e a 20 quilômetros da praia de Fortim. Mas ainda não começou a venda de passagens. Por enquanto, para chegar voando a Canoa Quebrada, só mesmo vindo via Recife, com a Azul. Vai por mim, viagem na viagem. Te espero no verão. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Agora, a gente vai falar do Brasil, do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria. Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Agora são 9h25. Muito bom dia para você que sintoniza na programação da Band News Difusora FM, na frequência 93,7, nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Você faz parte dessa programação quando interage, quando participa e envia a sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp, o 993519370. Eu sou Arthur Coelho, vamos seguindo juntos, eu e Samara Souza. Este ano deve chegar a 100 mil o número de vagas destinadas ao projeto piloto do Enem Digital, plataforma por meio da qual o Exame Nacional do Ensino Médio será feito via internet. A informação foi dada ontem pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, conforme consta na Agência Brasil. O Enem Digital vai entrar em vigor este ano em 15 capitais. Manaus é uma delas. Inicialmente, a expectativa
era de que o piloto do programa abrangesse 50 mil vagas. Resfriados e gripes são comuns nesta época do ano, onde a gente tem um período chuvoso, aí vem também essa troca de temperatura com um forte calor. As informações com Cindy Lopes. No período do inverno amazônico, cresce o número de pessoas que procuram atendimento médico devido ao período favorecer a circulação de vírus e bactérias. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, doenças respiratórias transmissíveis, como resfriados e gripes, e o agravamento de outras, como rinite, asma, sinusite, otite e pneumonia, são os principais vilões da saúde nessa estação. O Irã ainda sofreu hoje, de madrugada, com 2 terremotos no sul do país. Não há informações de feridos. O primeiro tremor teve magnitude de 4,9 e o segundo, cerca de 1 hora depois, teve magnitude de 4,5 naquela escala Richter. E o destaque... Desculpa. Pode continuar, é que eu fico impressionado, né? O que está acontecendo no país, as brigas entre países e aí mais essa situação de terremoto. Primeiro morreu o líder deles do exército, né? Depois 56 pessoas morreram pisoteadas durante o velório. Aí teve a queda de um avião com 170 pessoas que morreram. Ninguém sobreviveu. E agora essa do terremoto. 2 terremotos que aconteceram um seguido do outro. Não tá fácil não. E nem precisa os Estados Unidos se movimentar. As coisas estão acontecendo. Aliás, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, até agora não se pronunciou, né, sobre o ataque que aconteceu ontem à noite. Todo mundo estava na expectativa. Eu fui dormir depois das 11 horas da manhã, porque a expectativa era essa. E logo em seguida, todo mundo dizendo já, e a gente acompanhando pela Band News, que ele não iria se pronunciar. Estava se reunindo lá, né, com a equipe de militares, né? Eu fico pensando agora, Samara, daqui a pouco vão surgir aí aquelas teorias de conspiração, dizendo os Estados Unidos tem uma máquina que movimenta o espaço-tempo, que conseguiu ali um terremoto no Irã. Daqui a pouco surgem essas teorias e a gente vai aguardar e com certeza tem surgido tudo, né? Até terraplanista ressurgindo. Imagina agora essas teorias. O destaque agora vem de Brasília com Isabel Mega. O presidente Jair Bolsonaro não confirmou quais medidas o país vai adotar após a convocação da encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, pela chancelaria iraniana. Ele aguarda a chegada do ministro Ernesto Araújo, que está viajando para tomar qualquer decisão. Bolsonaro assegurou ainda a continuidade do comércio entre os 2 países. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. O Ernesto está fora do Brasil. Chegando aqui eu vou conversar com ele. Eu costumo não conversar de certos assuntos sem antes ouvir o respectivo ministro. Bolsonaro afirmou que é preciso ter capacidade para se antecipar aos problemas, como no caso dos combustíveis. E Arthur Seu Felício, que está na companhia da Band News Difusora FM, falando aqui. É por isso que eu falo, nada é reimoso. A gente estava falando de comida reimosa, como a gente costuma falar, né? Falando da hanseníase. Aí o especialista disse que não. O hanseniano também pode comer de tudo. Aí o Seu Felício veio. O organismo é que não tem imunidade. É verdade, porque vai de organismo para organismo, né? A gente comer certas coisas, por exemplo, se eu for comer muito camarão, vai dar um revertério em minha barriga e não vai prestar. Então é por isso que eu tenho, assim, eu fico, né, de butuca quando o assunto é camarão. Tem camarão, né? Eu fico sempre... E porco, você come porco? Como, eu gosto, não tenho nenhuma restrição, principalmente quando a minha mãe faz. Carne suína, inclusive é uma das mais saudáveis, né? Mas aí a carne suína ainda tem aquele preconceito de ser carne reimosa, disso e daquilo. Mas, segundo os nutricionistas... Usam a religião também no meio para não comer. Mas a carne suína é uma das mais saudáveis. Bem preparado, realmente. Tem que ser bem preparada, bem limpa, para que realmente não tenha nenhum problema para o organismo de quem vai consumir a carne suína. Agora são 9h30. A gente muda aqui esse clima bom para falar de um assunto triste e ainda é realidade. Mulheres são principais vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. A gente tem os detalhes com a repórter Yasmin Salomão.
Manaus registra 45 casos de assédio sexual em ambiente de trabalho, de janeiro até novembro do ano passado. Os dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que o assédio pode acontecer por contato físico, verbalmente e até por escrito. Uma ouvinte que não quis se identificar relata o que sentiu ao lembrar do fato. É um ambiente de trabalho bom, que as pessoas se respeitem, mas a gente acaba relevando isso por muito tempo. A gente acaba aceitando coisas que a gente não deveria aceitar. Em vez de melhorar, isso só acaba piorando. É bem desgastante sofrer assédio, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Então, é bem triste. Uma outra ouvinte que também não quis se identificar relata que recebeu propostas e imposições constrangedoras. Ela entrou com uma ação na justiça ao denunciar assédios no antigo trabalho. Às vezes ele deixava bilhete assim na minha mesa e falava assim, me encontra no banheiro. Eu não ia, nunca ia. Até que um belo dia eu fui demitida. E aí eu entendi por quê. Foi porque eu não cedi as coisas que ele queria. Como eu guardei os bilhetes e também tinha câmera, né? Consegui algumas coisas, entrei com uma ação, ainda está correndo o processo. De acordo com a titular da delegacia especializada em crimes contra a mulher, Débora Mafra, os principais autores estão entre chefes e colegas de trabalho. O crime de assédio sexual, geralmente ele acontece no ambiente de trabalho e tem que ser o autor, uma pessoa que hierarquicamente maior do que a vítima, né? Ele tem, na verdade, uma chefia, uma gerência sobre aquela vítima. Para que o boletim de ocorrência seja registrado, as vítimas podem se dirigir a qualquer delegacia. Depois disso, a ação é encaminhada para a justiça. É importante que as vítimas levem provas documentais do assédio, como gravações, fotos ou testemunhas que possam comprovar o crime. Infelizmente, né, nós mulheres ainda somos vítimas desse tipo de situação. É sair pela tangente, é olhar no olho, é conversar. Nada que um bom diálogo não resolva também o problema. Se não resolver, a direção geral é sempre do local de trabalho, é sempre quem vai acudir neste momento. Mas ficar acanhado, recuar, às vezes é perigoso, né? Porque a pessoa pode estar achando, como sempre acham, que está aceitando. Aceitando, não fala nada. Mas às vezes uma resposta mais incisiva, uma conversa olho no olho, isso pode fazer também a diferença, como eu já vi fazer a diferença em alguns locais, algumas empresas por onde eu passei. 9h33, reviravolta no mundo do samba. O que é isso, gente? Decisão de escolas de samba repercute mal e o carnaval não terá acesso e descenso em 2020. Quem conta pra gente essa história é o Maurício Max. Com a justificativa de dificuldades financeiras, representantes de escolas de samba decidem que a disputa do Grupo Especial do Carnaval de Manaus deste ano fica sem acesso e descenso. A decisão tomada em reunião pela Comissão Executiva das Escolas de Samba também determina que os desfiles terão apenas 3 carros alegóricos. O Grupo Especial deste ano é composto por 8 agremiações. A maioria dos representantes concordou com a medida. Um deles, o diretor da Primos da Ilha, Marcos Sado, justifica o que influenciou as mudanças. Eu acho que essa decisão das escolas também é uma provocação ao Estado, à Prefeitura e demais, que a gente sente e planeja o carnaval. Porque mais do que o meu enredo, mais do que o samba enredo de todas as escolas de samba de Manaus, esse enredo de que todo ano as escolas brigam com o Estado, Prefeitura e patrocinadoras para poder fazer o carnaval, ele já está velho. Ele já não é um samba de crioulo doido que ninguém consegue cantar mais. Já o presidente da Mocidade Independente de Aparecida, Luiz Pacheco, afirma que os motivos não se sustentam. A escola que não tiver condições de desfilar no grupo especial, que vá para o grupo de acesso. Agora não pode ficar querendo depreciar o carnaval, né? Mais do que já está. O que fez o carnaval de Manaus crescer foi justamente o acesso e excesso, até porque as escolas tendem a se esmerar, né? Ou seja, acaba sendo duas disputas, né? Uma pelo título e outra para não cair. A principal afirmação das escolas de samba é de que desde 2015 os investimentos dados por patrocinadores, prefeitura e governo caíram cerca de 50%. Além disso, a demora para os repasses de verbas também é alvo de reclamações. Para esse ano, somente a Prefeitura de Manaus anunciou o edital para destinar recursos a escolas com um montante de mais de R$1.700.000 às categorias especial e acesso A e B. O governo ainda não anunciou previsão de valores para o carnaval.
Agora são 9h36. Escolas e papelarias de Manaus são fiscalizadas durante o período de volta às aulas. A reportagem é de Gabriele Moura. A volta às aulas requer atenção dos pais em vários sentidos, entre eles na compra do material escolar. Isto porque as escolas devem enviar ao Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas, a lista de materiais necessários para começar as aulas, para evitar desigualdade de preço. As escolas e papelarias são vistoriadas para garantir aos pais mais tranquilidade na hora de comprar o material, como explica o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Então, verificar a qualidade, a confiabilidade do produto, se ele é devidamente certificado pelo Inmetro, e também verificar o preço, fundamentalmente o preço, por conta de orçamento familiar mesmo. E a gente sabe o quanto pesa, o quanto é demandado para o PROCON nesse período, por conta de diversos produtos que são exigidos na lista de materiais escolares, e por isso nós estamos aqui para garantir que o consumidor não será prejudicado. A jornalista Islânia Lima diz que a pesquisa é importante e que está analisando para comprar os itens escolares dos filhos. Como as aulas começam no início de fevereiro, eu devo comprar o material deles depois do dia 7, 8 até 10 de fevereiro, né? Que é o período que eu acredito que a maioria dos comerciantes já tem uma noção do que vendeu, do que vai sobrar, e eles colocam esse material para ponta de estoque, para desconto, promoção. O diretor-presidente do Procon alerta que a lista elaborada pelas instituições de ensino devem exigir apenas itens de uso individual, que serão utilizados durante o período letivo. Itens de material de limpeza e de uso administrativo não poderão estar na lista de materiais. Terá que apresentar um plano de utilização desse material. Isso é muito importante porque, ao exigir um copo plástico, que é um material, por exemplo, que não pode ser cobrado, um pincel de lousa utilizado pelo professor também não pode ser cobrado. Se a escola cobrar esse material na lista, ela obrigatoriamente tem que apresentar a utilização, como será utilizado na atividade didático-pedagógica a ser desenvolvida. As fiscalizações devem continuar durante todo o mês de janeiro, período em que os pais ainda estão em busca do material escolar. Em caso de denúncias, você pode formalizar uma reclamação no e-mail fiscalizacalprocon@procon.am.gov.br ou pelo 0800 092 1512. Ou também você pode ir até a sede do Procon Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, no Aleixo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. 9h38. Período chuvoso em Manaus pode agravar doenças respiratórias. Fala Cindy Lopes. Durante o inverno, cresce o número de pessoas que procuram atendimento médico devido ao período favorecer a circulação de vírus e bactérias. Doenças respiratórias transmissíveis, como resfriados e gripes, e o agravamento de outras, como rinite, asma, sinusite, otite e pneumonia, são os principais vilões da saúde nessa estação. O médico pediatra e infectologista Fernando Buarque afirma que crianças e idosos estão mais expostos nesta época do ano. Ele fala das principais doenças. Temos as infecções virais, que elas são mais de 90% de comprometimento, causando as rinites, as faringites, as laringites, as amigdalites e também até as sinusites, que elas já são uma doença mais crônica, mas elas são ativadas pelos quadros virais. Então, essas doenças, infecções nas vias aéreas superiores, elas também podem ser causadas por bactérias. Como forma de prevenção, o especialista recomenda evitar locais com grande aglomeração de pessoas. Se o faz evitar é onde tem muitas pessoas, porque uma criança gripada, quando ela espirra, o espirro ele dissemina os vírus. Um dos fatores que pode ocasionar a doença é a intensidade da chuva fora de época na capital, como fala a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Marinélia Ferreira. Essas mudanças bruscas de temperatura, muitas vezes a imunidade da pessoa, elas sim podem desenvolver síndrome respiratória que existe durante o ano todo. O período chamado de inverno amazônico é conhecido por causa da quantidade de chuvas que acontecem no norte do país. O clima com temperaturas mais baixas começou em dezembro e geralmente termina no mês de maio. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Todo
Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Agora são 9h41. Inicia o ano letivo para alunos das escolas da zona ribeirinha do Rio Negro. Na região são atendidos mais de 2.000 alunos em 29 unidades de ensino nas modalidades da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. O ano letivo na zona urbana de Manaus inicia no dia 5 de fevereiro. E é celebrado hoje o Dia do Fotógrafo. Fala, Guilherme Guedes. Em alusão ao Dia Nacional da Fotografia e ao Dia do Fotógrafo, comemorados em 8 de janeiro, Manaus recebe uma exposição coletiva no Largo de São Sebastião, no centro. A data celebra o profissional responsável em captar uma fração de segundo e eternizá-lo. O fotógrafo pode atuar na publicidade, jornalismo, cinema e ainda no campo artístico. Segundo a Relação Anual de Informação Social, são aproximadamente 3.000 fotógrafos que atuam no mercado formal brasileiro. Materiais ilícitos são apreendidos por agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária em presídio de Santa Isabel, região metropolitana de Belém, no estado do Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, durante uma operação de busca e coleta no Centro de Recuperação Penitenciário, foram encontrados 3 aparelhos celulares, um carregador de celular, um cabo de carregador e diversas cordas feitas com uniformes. Os detentos das celas onde foram encontrados os objetos ilícitos responderão o processo disciplinar penitenciário. 9 aeroportos do Brasil são considerados como os mais pontuais do mundo, segundo o relatório anual da consultoria britânica OAG. Entre os terminais brasileiros, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apresentou o melhor desempenho, ficando em 4º lugar. Também se destacaram os terminais de Fortaleza e Curitiba. O Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, não aparece na lista. Boemba, boemba. Com José Simão. Malandro. Alô? Buenos dias. Nossa. Buenos dias, gente amada. Buenos dias. Da macacada. Al trabalho. É isso aí, presidente. Carla, eu tenho aqui um plantão urgente da guerra. Gente! Boemba, boemba. Agora vai. Fala, cadê a sonora? Tá aqui. Pode soltar direto? Sim. Em retaliação à morte do general Qassem Soleimani, ordenado pelo presidente Donald Trump, terroristas iranianos planejam ataques aos países aliados aos Estados Unidos. O serviço de inteligência da Interpol conseguiu informações de 3 terroristas que estariam ao caminho do Brasil. Os nomes dos terroristas são Kelin Rabah, Jalin Rabou e Vailin Rabah. Essas são as informações que temos até o momento. Voltamos a qualquer hora com novas informações. Ah, entendi. Vem toda uma família pro Brasil. Família Rabah. A família Rabah tá a caminho. Família Rabah e família Rabou. É. Vem o Kelin Rabah. Isso. O Jalin Rabou. Aham. E o Vailin Rabah. O Jalim já esteve aqui, inclusive, antes, né? Não, menino. E vem também... Isso aqui eles precisam dar informação. Isso é importante. O irmão do Bin Laden. O Amin Laden. Mas, gente... Não é parente do Rabei, da família Rabei? Isso, exatamente. Exato. Jalim, que tem uma loja aqui no Brasil, exatamente. Ai, e o Calim tem uma banca do Saara.
Mas, gente, isso é muito importante. Ai, né, Simão. Tem mais um Breaking News. Boemba. A humanidade não deu certo. Nelson Rodrigues. A humanidade deu em merda. Olha, gente, faça humor, não faça guerra. Sempre. Sempre. Presidente, um beijo. Beijo. O Serviço de Inteligência da Interpol conseguiu informações de 3 terroristas que estariam ao caminho do Brasil. Os nomes dos terroristas são Kelin Rabah, Jalin Rabou e Vailin Rabah. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar. Só chamar que eu também vou pra lá, Qual é o bar? Agora são 9h47. Em comemoração à Semana da Fotografia, o Largo de São Sebastião recebe exposição coletiva. A reportagem é de Guilherme Guedes. Em alusão ao Dia Nacional da Fotografia e ao Dia do Fotógrafo, comemorados em 8 de janeiro, Manaus recebe uma exposição coletiva no Largo de São Sebastião, no centro. A data celebra o profissional responsável em captar uma fração de segundo e eternizá-lo. Segundo a coordenadora do Núcleo Audiovisual da Secretaria de Cultura, Lu Pinheiro, a exposição enaltece os traços do estado do Amazonas através das artes. O objetivo principal dessa exposição é promover e difundir a classe fotográfica do estado do Amazonas. São diversos os olhares, diversas as formas de analisar a fotografia, e esse evento visa isso, mostrando as belezas naturais que o Amazonas tem. O fotógrafo pode atuar na publicidade, jornalismo, cinema e ainda no campo artístico. Para isso, o profissional mistura os conhecimentos de técnicas fotográficas, como efeitos de luz, ângulo e profundidade. Segundo a Relação Anual de Informação Social, são aproximadamente 3.000 fotógrafos que atuam no mercado formal brasileiro. Para o fotógrafo Sérgio Correia, é uma oportunidade do profissional divulgar o trabalho, além de embelezar o espaço. A ideia da participação nessa exposição coletiva é de fazer uma amostragem aos passantes do Largo São Sebastião, de transmitir um pouco o olhar fotográfico daquelas pessoas que têm a sensibilidade da fotografia dentro da nossa cidade de Manaus. Então é muito importante, é algo bem interessante e que vai fazer com que, nessa homenagem ao Dia Nacional da Fotografia, as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho desses amazonenses. A exposição Olhar Fotográfico acontecerá na sexta-feira, dia 10, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial até quarta-feira, dia 8, na Central de Exposição da Secretaria, no centro, das 9 da manhã às 14 horas. Nove horas 49 minutos. Neste mês de janeiro, época de férias escolares, a colônia de férias e espaços culturais são opções para levar a criançada. A reportagem é de Gabriele Moura. As crianças estão de férias da escola e você precisa se organizar com as atividades anuais sem se preocupar com os pequenos? A gente dá dicas de lugares para eles com preços acessíveis para os pais. O Parque Cidade da Criança, no Aleixo, se prepara para receber crianças de diferentes faixas etárias. As brincadeiras variam de cineminha, show, quadra esportiva, entre outros. As crianças podem brincar em toda a estrutura do local, como fala a coordenadora do Parque Cidade da Criança, Socorro Andrade. As nossas atividades onde as crianças realmente vão gastar energia, ter momentos de muito lazer e diversão. O que é mais importante, né, para as famílias. É um lugar maravilhoso, como o parque, seguro. A arquiteta Daiane Brandão relata que a filha dela estava estressada por conta do ano letivo puxado e que sempre gosta de enviar a filha para participar das atividades de férias e sair da rotina. Então isso é fundamental para não deixar a criança ociosa em casa, né? Para não se sentir entediada, então eu coloco a Isabela. E isso faz uma diferença fundamental na vida dela, porque ela não fica uma criança estressada.
As atividades no Parque Cidade da Criança acontecem durante todo o mês de janeiro. A entrada é gratuita. Já o Brincando nas Férias do Sesc Amazonas promove lazer, esporte, cultura e palestras educacionais. O recreador do Sesc, Nilton Montenegro, diz que a alimentação está inclusa no pacote de férias e as crianças recebem um kit com camisa, boné e squeeze entregues no segundo dia da programação. Variada, com programa de auditórios, com torta na cara, esportes radicais, com corda bamba na piscina, no limite, trilhas com obstáculos, superação, gincana de resistências e trilhas ecológicas juntos com oficinas, palestras educativas e de saúde. Temos também o Top Sesc Júnior, que é um programa de culinária no estilo Masterchef. O Brincando nas Férias será realizado de 13 a 17 de janeiro deste ano no balneário do Sesc Amazonas. Durante todo o mês, os espaços culturais da cidade também abrem as portas para receber as crianças, entre eles o Parque Estadual Sumaúma, que fica na Cidade Nova, o SIGS, que conta com programação especial para toda a família, e também o Teatro Amazonas, que recebe a população com entrada gratuita para os amazonenses. 9h52, as informações do esporte chega com Patrick Vieira. Patrick, Manaus ainda está à espera pelo estádio Carlos Amit, Manaus Futebol Clube, né? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara, e bom dia aos ouvintes. A gente traz aquela problemática que você pediu ontem, na coluna de ontem, né? Apesar do Manaus ter protocolado toda a documentação para ter o estádio Carlos Amit como centro de treinamento, o Gavião do Norte ainda aguarda pelo posicionamento do governo. Em entrevista à Band News Difusora, o técnico Wellington Fajardo fala sobre a possibilidade do time ter um centro de treinamento próprio. Então, a coisa que eu mais quero é poder ter um campo disponível para poder trabalhar, entendeu? É o que a gente, é o básico de qualquer treinador. Se a gente conseguir, já foi no ano passado, já infelizmente, muitas vezes a gente teve que sair antes, muitas vezes a gente teve que entrar depois, não podia continuar o treinamento porque tinha outras pessoas que teriam que, né, era a regra lá do local. Isso aí incomoda um pouco, sinceramente, porque a maioria dos times que a gente vai jogar contra, ele pode entrar de 6 horas da manhã e sair meia-noite, é o que eu quero, entendeu? Por meio de nota, o clube disse que ainda não obteve resposta do governo e que ainda segue até o começo dos jogos do Campeonato Amazonense treinando em campos alugados. Hoje pela tarde o time treina no campo do Geraldo, quilômetro 42 da M010. Olha aí, né? Nossa. Cansa só pelo trajeto. É difícil, né? Se tiver buraco no meio, fica pior ainda. Já pensar. E o Amazonas FC anuncia Gabriel Renan, ex-Rio Negro, e mais 4 atacantes para 2020. Quem são? Isso mesmo, Samara. O clube anunciou no fim da noite desta segunda, né, da segunda-feira, nas redes sociais, mais 5 reforços para o Campeonato Amazonense de 2020, todos atacantes. O mais conhecido deles é o Gabriel Renan, de 22 anos, revelado pelo Rio Negro. Os outros 4 são de fora: Humberto, Wesley Macedo, Lucas Fabrício e Vitinho. A Onça da Pintada da Zona Leste agora conta com 15 reforços, além de 13 remanescentes do título da Série B do Campeonato Amazonense, contabilizando 28 jogadores. A gente vê que é um elenco bem inchado. Agora, Patrick, a situação inusitada lá no Pará, o Remo. Quer dizer que um super-herói é apresentado no time. Quem é esse? É o Thor? É o Capitão América? Nenhum desses. É o Hulk? Não, também não. O Hulk é daqui, né? Eles apresentaram o Homem-Aranha. Eu tô falando de super-herói. Mas não é aquele que a gente conhece, que as crianças conhecem, né? Aquele lá, o teioso que fala, né? Que sobe pelas paredes. O Remo anunciou o retorno do meia Douglas Packer. Por meio das redes sociais, o jogador passou pelo clube em 2019 e estava em um clube de Malta, na Europa. Os perfis oficiais do Leão oficializaram o retorno do meia com uma montagem que o Douglas Packer aparece vestido como Homem-Aranha, que é a brincadeira alusiva ao sobrenome do jogador, né, que lembra o herói dos quadrinhos Peter Parker. Se vocês forem lá nas redes sociais do Remo, vocês podem ver, ele teve todo aquele mistério, colocaram um monte de teia, e ele vestido com Ninguém entendendo nada. O que é isso, gente? Ele vestido com o uniforme do Homem-Aranha, né? De volta ao lar, fazendo a alusão ao filme, né, dele que foi lançado em 2016. Já confirmado de volta ao Baianão, meio 10ª contratação anunciada para a temporada de 2020. Vale lembrar que o Remo vai jogar contra o Manaus FC na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, vamos pegar o Remo, né, e dar aquele sacode bom. Esperamos, né?
Porque os paraenses não nos escutam. Não nos escutam, né? Gosto muito de paraense. Patrick, obrigado pelas informações. Amanhã a gente retorna aqui com outras atualizações do esporte. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, Marli tem 62 anos e sempre foi ativa, sempre gostou de se movimentar. E ela falou algumas vezes aqui, antigamente era assim, ela diz, ela até brinca, é meio chato falar isso. Marli, a gente te entendeu perfeitamente. O que ela diz, Camila? Ela diz que não existe, muitas vezes, não tem tido a seriedade necessária para que ela evolua. Pelo menos ela sente isso. Então ela já fez muita prova em águas abertas, ela realmente se movimenta, já fez yoga, já fez tudo quanto é coisa, mas ela percebe hoje que as aulas são muito cheias de brincadeirinhas, tem gente que não está exatamente ali tão preocupado com a movimentação dos alunos, muitas vezes aqueles galpões enormes cheios de pessoas, equipamentos ali para as pessoas usarem sem saber exatamente como fazer, e aí ela diz que ela vai ao médico e fala, né, ele pergunta, você faz atividade física? E ela fica assim, gente, não sei, será que eu faço atividade física? Será que tá valendo como atividade física? Como é que ela sai dessa enrascada? Porque tesão não lhe falta e isso é o principal, Camila. Olha, Marli, infelizmente é isso. Eu acho que eu posso tentar te ajudar de uma seguinte maneira. Delicadamente, você poderia tentar conversar ou com o coordenador da natação, da onde você frequenta, que eu imagino que você nade, ou da própria sala. Normalmente as academias têm um coordenador. Ou conversar com um professor que esteja ali, que você sinta uma afinidade, conversar com ele. Né, expor, né, não chegar e falar, vocês não estão fazendo nada, ninguém entende de nada. Parar de piadinha. Isso, né, mas é conversar em particular. E você poderia falar, olha, eu estou sentindo uma falta, um pouco de atenção, não que eu seja carente, que eu esteja, que fique o tempo inteiro ali, acho que a gente pode brincar, dar risada, mas com quem eu poderia conversar um pouco mais? Porque eu estou precisando, né, eu imagino, porque eu fico, quando a pessoa me pede, eu como professora, eu me sinto responsável e na missão de realmente ajudar naquilo, né? Pode ser às vezes até difícil para mim, mas eu preciso me vencer e conseguir ali ajudar. Então eu acho que esse seria um bom caminho para você tentar melhorar aí a qualidade dos seus treinos. Marli, não desista, tá? Que é o principal. Mude de academia, em algum momento você vai encontrar. O importante é você não desistir. Aquele momento que você pensa, será que eu vou? Vai sim, tá? Pode ser para outra academia de repente, né? Tem alguma dúvida? Manda aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 9h59, finalzinho do Band News Manaus, mas claro, uma informação rápida do trânsito para você. A gente está olhando no mapeamento aqui, Samara. Luiz Antoni parada? Veio um susto Por agora. que será? Porque não aparece, pelo menos aqui no mapeamento, nenhuma ocorrência, mas está travado o trânsito nesta área da cidade. Quem sai da Leonardo Malcher e entra já na Luiz Antoni já vai se deparar com esse trânsito mais intenso e lento. Aí cruza Ramos Ferreira, a 10 de julho e vai embora atrás do Colégio Dom Bosco, chega na Praça da Matriz, está tudo travado ali. Tudo travado. Então muita atenção, você condutor que segue em direção ao centro da cidade, em vários pontos, tem vários pontos de retenção. Um alerta para você, quem está saindo da Cachoeirinha, pela Avenida Silves, quem sai da área do distrito também, enfrenta alguma retenção.
nesta avenida. Agora, no sentido oposto, o trânsito é tranquilo. Está bem melhor, quem puder evitar, Luiz Antoni, evite, está bem melhor, apesar do trânsito mais intenso também, a Getúlio Vargas é a melhor opção para o centro da cidade do que a Luiz Antoni. Quem está na escuta do programa, estiver lá na Leonardo Malcher, virá para Getúlio Vargas. Tem alguns pontinhos de retenção, lentidão, mas, gente, está bem melhor do que a Luiz Antoni, que está travada. O trânsito está travado nesta área da rua Luiz Antoni. Alguma obra por lá, de repente algum acidente que não aparece aqui no mapeamento, mas evite esta área da Luiz Antoni neste momento. Agora 10:01. Samara, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora, Band